Há bocadinho estávamos a fazer testes de som ou de imagem. Pronto, e agora vamos fazer os outros. Eu vou começar a nossa sessão de hoje, a primeira de 3, de modo a que tenhamos tempo suficiente para voltar às coisas uma e outra vez. Eu vou começar a nossa viagem, ou a nossa visita guiada, ao nosso mergulho, ou a nossa experiência partilhada, lendo-vos um excerto do livro do Self Original, do Thomas Moore. Eu depois vou-vos deixar estas indicações. Há 1 milhão de livros que vos vou sugerir que pesquisem, leiam, se for do vosso interesse, aprofundar alguns dos temas que aqui falaremos ou, eventualmente, irem buscar algumas das referências que aqui possivelmente serão feitas. Então eu gostava de começar. Eu fechei a janela dos comentários de modo que, para não me distrair, se me estão a cumprimentar ou a agradecer ou a fazer queixas, eu não tenho maneira de saber para já. Vou abençoar a ignorância, de modo a que me vou concentrar na minha intenção, e para nos sintonizar com um certo tom. Vou ler com a vossa autorização, vai demorar 1 minuto ou 2, um curto parágrafo, ou uns curtinhos parágrafos tirados do primeiro capítulo do Self Original, que é um livro do Thomas Moore, professor de psicologia, um homem de religião também, depois descobrirão isso se quiserem fazer uma pesquisa. Bom, e o título do capítulo é A Nossa Odisseia da Alma contrapõe-se à nossa Odisseia da vida. A Odisseia, bom, já perceberão, é uma obra de arte da nossa literatura, escrita pelo Homero. Bom, vou ler e depois esclareceremos as dúvidas ou as questões. A Odisseia é uma nobre imagem para o misterioso processo a que chamamos vida humana. Nos primórdios da nossa civilização, tivemos a felicidade de dispor da lenda de Homero sobre as viagens do anti-herói Odisseu. Trata-se de uma história sagrada. Não é o relato de um homem perdido no mar real a tentar chegar a casa. É o drama misterioso do homem comum. A história vívida de todos nós, homens e mulheres, que tentamos encontrar o nosso caminho na vida, na esperança de chegarmos a um lugar a que possamos chamar lar. Esta jornada, esta Odisseia, é uma viagem da alma. O Odisseu encontra muitas criaturas e pessoas fantásticas e visita igualmente o reino dos mortos durante a sua jornada de regresso a casa. Estamos todos a fazer essa viagem que engloba tanto a situação concreta da nossa vida como uma peregrinação interior. Temos de resolver os pormenores da nossa vida, mas somos intimados ao mesmo tempo a enfrentar o passado, o mundo que os mortos criaram para nós e a vida interior profunda que jaz sob os acontecimentos reais que nos absorvem a atenção e que os ultrapassa. A nossa época parece centrar-se com obstinação nos pormenores externos dessa jornada. E as autobiografias e biografias tendem a discorrer exaustivamente acerca dos factos de uma vida. É certo que existem notáveis exceções, como as memórias, sonhos e reflexões, do Jung,
Mas, de uma forma geral, tentamos atribuir sentido à vida, construindo-a para fora, de modo a que cumpra expectativas e critérios externos. Conquanto ignoremos a vida interior, ou pelo menos a vida simbólica, que se exprime na poética das nossas ações e nos acontecimentos da nossa vida, o mundo interior não desaparece. Ganha força com a nossa negligência, pois continua a influenciar-nos. Pouco familiarizados com o seu modo de atuar, ignoramos em grande medida os seus progressos. Sentimos os seus altos e baixos nos humores e emoções que parecem pouco ligados à vida, mas tentamos controlar essas vagas sensações com medicação e manipulações, em vez de efetuarmos ajustamentos específicos em resposta ao seu significado. Ao significado, entendam, da vida interior. Só mais 2 parágrafos. A alma possui o seu próprio conjunto de regras que não são as mesmas da vida. Ao invés do progresso constante da história, por exemplo, os acontecimentos da alma são cíclicos e repetitivos. Os temas familiares estão sempre a regressar. O passado é mais importante que o futuro. Os vivos e os mortos desempenham papéis iguais. As emoções e a sensação de significado são de extrema importância. Os prazeres são intensos e a dor pode atingir as bases da nossa existência. Depois ele discute durante uns parágrafos acerca de como nós perdemos esta capacidade de manter o contacto com a vida interior. Ele diz, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas vivem exclusivamente para o exterior e quando o mundo interior irrompe e se agita, apressam-se a pedir ajuda a um terapeuta ou a um farmacêutico. Tentam explicar os profundos desenvolvimentos míticos na linguagem do comportamento e da experiência. Repito, tentam explicar os profundos desenvolvimentos míticos na linguagem do comportamento e da experiência. É frequente não terem nenhuma ideia acerca do que lhes está a acontecer, porque se afastaram muito do self profundo. A própria alma é-lhes tão estranha que não têm consciência do que está a passar-se fora do reino conhecido dos factos. Bottom line, o que ele diz é, uma síntese imediata e possível, e para aquilo que nos interessa como ponto de partida, é como se hoje em dia nós vivemos tão virados para o exterior, para os comportamentos, para os acontecimentos, para os factos concretos exteriores da nossa experiência, que é como se nos tivéssemos tornado estranhos da nossa própria alma. Depois eu estou a caminhar para o último parágrafo, que é curto, que vos quero ler, porque isto é muito importante. Pelo menos é a minha sensibilidade e a minha inteligência. É nisto que me leva a acreditar que isto é muito importante como ponto de partida para o que vamos estar a fazer ao longo destas 6 horas, que temos divididas em 3 dias, em 3 sessões. Bom, para atalhar, e para ler o último parágrafo que vos quero ler para já, é isto. Diz o Thomas Moore: a alma não evolui nem cresce. A alma não evolui nem cresce. Isto é uma maneira de pôr a coisa e podemos afirmar uma coisa e o seu contrário. Entendam o que ele quer dizer, qual é o sentido do que ele quer dizer. A alma não evolui nem cresce, efetua movimentos cíclicos e torções, repete e retoma, ecoando temas antigos comuns a todos os seres humanos. Não para de descrever círculos em torno da sua casa. A alma não para de descrever círculos em torno da sua casa. As lendas gnósticas falam-nos da saudade da alma, da sua aspiração a um espaço próprio, que não é o do mundo dos factos. A sua odisseia é andar à deriva no oceano, flutuar rumo a casa e não evoluir para a perfeição. O movimento da alma é cíclico. Anda no mar. Revisita temas que lhe são próprios e que são comuns a toda a espécie humana.
muito interessante, não é? Esta ideia de que isto é muito importante também para compreendermos a nossa vida por estes tempos e os trânsitos que temos nos céus. A alma não evolui nem cresce, efetua movimentos cíclicos e torções, repete e retoma, ecoando temas antigos, comuns a todos os seres humanos. A sua odisseia é andar à deriva no oceano, flutuar rumo a casa e não evoluir para a perfeição. Ora, eu penso que isto é muito interessante, principalmente pelo facto de que vou agora aqui às questões. Obrigado e bem-vinda. Não era uma questão, era uma gentileza, era um carinho. Boas todos, ok? Vim aqui espreitar a caixinha do bate-papo para vos perguntar se ainda estão aí ou só estão aborrecidos com a leitura. E se isto vos faz algum eco, se vos toca alguma corda, ou no mínimo se entendem porque é que eu quis começar por aqui. Quanto mais não seja, deixem-me abrir esta janela. Ok, posso fechá-la. Quanto mais não seja, porque isto vai ao encontro daquilo que é uma das minhas teorias, vou dizer assim, uma das minhas percepções sobre o que está a acontecer à humanidade, vou dizer assim, mas vou ser mais particular, à humanidade e a todos os seres sencientes, todos os seres que sentem. Nós vivemos num universo vivo, tudo é energia, tudo é luz vibrando, tudo é consciência, tudo vibra num determinado estado de consciência. Portanto, e até podemos falar numa forma de sensibilidade comum a todos nós, ou a todos os seres sencientes. A sensibilidade, assim, não é uma forma comum, é o facto de que há sensibilidade, isto é comum a todos os seres vivos, pedras, plantas, animais e humanos nas suas várias, vou dizer, etapas de evolução ou níveis transitórios, provisórios, atuais de consciência. Então, o que é que eu acho, no fundo, o que é que eu acho? O que é que eu acho que está a acontecer como proposta simbolizada pelos céus, em termos da consciência humana? O que eu creio que está a acontecer é que tudo que na nossa vida é desalmado ou feito pelos motivos errados, tudo que na nossa vida, na nossa consciência, no nosso repertório, nas circunstâncias da nossa vida, na nossa maneira de estar no mundo, na nossa maneira de lidar com os outros, na nossa maneira de lidar connosco próprios, nos objetivos, nas motivações, nas ambições, nas escolhas, em tudo na nossa vida. Tudo aquilo que é desalmado, se posso pôr assim, ou que está desconectado do centro inteligente, amoroso e sensível, a que podemos chamar coração, podemos chamar alma, podemos chamar divindade, podemos chamar criança divina, podemos chamar coração, podemos chamar o que quiserem, é semântica. Se entendem para onde o dedo aponta, uma vez reconhecida a lua, só o tolo é que fica a olhar para o dedo, não é? Tudo aquilo que é desalmado, desconectado do ponto, do centro mais luminoso, real, autêntico, inocente, não necessariamente ingênuo, mas inocente, ou se calhar ingênuo e não necessariamente inocente. Tudo aquilo que não é expressão, do ser humano como alma, coração. Ok, encontrei a formulação, é isto. Tudo aquilo que
não é expressão do ser humano como alma e coração, precisa ser reestruturado, reinventado. Padrões emocionais, relações, circunstâncias de vida, vinculações, ligações, relações familiares, profissões, objetivos, metas, autoimagens, you name it. O que quer, já lá vamos voltar e já lá voltaremos várias vezes. Genericamente, a minha teoria é esta. Com os eclipses no eixo Caranguejo-Capricórnio, com os planetas todos a alinharem em Capricórnio, os planetas, quero dizer Saturno e Plutão, o nódulo sul da Lua, o nódulo de Plutão, o nódulo de Júpiter, os planetas também têm nódulos e estão envolvidos nisto, não vou entrar aí agora. O Júpiter a entrar em Capricórnio no final do ano. Prepara-se uma grande conglomeração de planetas em Capricórnio, onde os planetas mais poderosos ou pesados da astrologia, Saturno e Plutão, também o nódulo sul, os nódulos dos planetas, como indicadores, vou dizer, evolutivos, tudo isto está agrupado em Capricórnio, com uma tónica muito forte de karma que se cumpre, coisas que atingem o seu culminar, que atingem o seu fim, que atingem o seu prazo de validade, ou que denunciam que não têm qualidade, ânima, alma, amor, gentileza, qualidade interior, verdade, aspiração, sonho, fantasia, imaginação, contacto com a alma, sensibilidade, gentileza, como dizia o Michel Foucault, le souci de soi, a capacidade que o homem, entretanto, terá largamente perdido, o homem moderno, de saber cuidar da sua própria alma, não é? De cuidar do seu coração, de cuidar da sua humanidade. Tudo isto, nós podemos dizer que tudo aquilo que, onde não há alma, não há futuro. Ok? E o que Capricórnio quer na nossa vida, o que Capricórnio nos pede na vida, é que construamos estruturas que nos devolvam sucesso e que nos devolvam um senso de estarmos no controle da nossa vida e que nos permitam construir limites adequados, sociais, profissionais, de relação com o mundo, que expressem a nossa maturidade, a nossa autoridade, o nosso conhecimento, a nossa formação, os nossos interesses, a nossa maturidade, a nossa adultez, não é? Capricórnio pede-nos que construamos e que nos dediquemos à construção de estruturas corretas na vida, com sucesso, com controlo sobre a vida. Estruturas que estejam ao serviço, mas ao serviço de quê? Ao serviço da própria alma, ao serviço do próprio coração. E uma das maneiras de lermos, há muitas, não é? Cada um de nós terá as suas próprias, idealmente até terá várias, cada um de nós até terá várias. E, é bom podermos trocar impressões sobre as nossas percepções destas coisas, mas uma das maneiras de vermos o que está a acontecer no mundo, ou se quiserem, a condição, bem posto, a condição atual da nossa evolução, o preço, é uma boa palavra capricorniana e saturnina, o preço a pagar para podermos continuar a evoluir por estes tempos, é certificarmos de que as estruturas na nossa vida são estruturas corretas e que não são estruturas construídas como resposta. Como resposta à dor, nós voltaremos a isto muitas vezes, porque isto é o cerne do nosso tópico. Como resposta à dor, como resposta à expectativa, como resposta às circunstâncias ou às possibilidades sociais, profissionais ao redor, como resposta aos sonhos que alguém teve para nós, como resposta à vida não vivida daqueles que viveram antes de nós. Penso particularmente na nossa linhagem familiar, nos nossos antepassados. Penso no imaginário dos nossos antepassados. Penso na vida não vivida dos nossos pais. Penso em muitas coisas sobre as quais voltaremos a falar. Para dizer o quê? Que
eu poderia sintetizar o movimento cósmico de que estamos a ser beneficiários, e se formos totalmente inconscientes, então seremos vítimas, e entre sermos conscientes e sermos inconscientes, somewhere in between, somos agentes, objetos, sujeitos, criadores, criaturas, criações, vítimas e também responsáveis, não é? Em diferentes graus e de diferentes maneiras, pela quê? Pela reestruturação das estruturas da nossa vida, pela reestruturação dos nossos padrões pessoais, dos nossos padrões emocionais, dos nossos padrões psicológicos, de uma grande a reestruturação, se quiserem pôr assim, de tudo o que na nossa vida é Capricórnio. Como ganho dinheiro, a fazer o quê, através de que é que sirvo o mundo, qual é a minha profissão, qual é o meu métier, qual é a minha imagem social, qual é a minha competência, qual é a legitimidade social que tenho, que percurso tenho, que currículo tenho, que interesses tenho, que capacidades tenho, que estrutura, a que estrutura me dedico, o que é que quero ser quando for grande, no que é que me estou a especializar, que tipo de autoridade sou eu, etc, 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 onde trabalho, a fazer o quê, etc, etc, etc. Isto é a visão, vou dizer, mais tridimensional de Capricórnio, que é trabalho, profissão, status, carreira, etc. Mas a um nível, eu vou dizer, existencial, ou se quiserem um nível psicológico, ou se quiserem um nível mais sutil, mais simbólico, Capricórnio representa a montanha que nós temos de escalar na vida, ao longo da vida, para nos reconhecermos lá no topo como espíritos que vieram conhecer-se como fragmentos da divindade, da unidade, no mundo da separação e no mundo da dualidade. Ora, Capricórnio representa o topo da montanha, representa a mestria, representa o topo da montanha, ok? Desculpem, distraí-me porque estão aqui a entrar uns pedidos. Está aqui uma pergunta interessante que eu vou querer tomar nota e respondê-la mais tarde. A Ana Cristina está a perguntar o que é ser uma autoridade no que quer que seja. É uma ótima pergunta. Por favor, recordem-me dela, se alguém puder, ou recorda-me tu, Cristina. Ana Cristina Telo... Ana Cristina, sim, está ok, tudo bem. Já lá voltarei. É uma ótima pergunta. O que é ser uma autoridade na vida? Já lá voltarei. Então, bottom line, o que eu quero dizer é, para podermos avançar e também para justificar eu ter começado com o capítulo do Thomas More, do Self Original, em que ele fala sobre a nossa odisseia da alma, que se contrapõe àquilo que é a nossa odisseia de vida, se quiserem, uma vida virada para realizações, objetivos, imagens, títulos, nomes, apelidos, não é? Currículos, objetivos, contas bancárias, objetos, promoções, imagem social, Instagram, ser influencer, ter autoridade no mundo. Todas estas temáticas são temáticas capricornianas. E a história é esta. As estruturas da nossa vida estão a colapsar. Isto não é novidade para ninguém, por isso eu tenho falado disto a miúdo. Tenho falado disto a miúdo. Estas estruturas estão a colapsar. E trata-se, digo eu, olhando para os céus e também, enfim, isto é só a minha cegueira, estão a ver? Isto é só a minha miopia. Mas eu acredito mesmo pia e veementemente nisto, é que nós, coletivamente e acima de tudo individualmente, porque como dizia o Jung, se há alguma coisa errada com a sociedade, há alguma coisa errada com os indivíduos. E se há alguma coisa errada com os indivíduos, há alguma coisa errada comigo, porque eu sou um indivíduo. E eu, indivíduo, mais tu, indivíduo, mais eu, indivíduo, mais ela, indivíduo, somos nós que criamos a sociedade, não é? Portanto, quando eu digo socialmente, mas acima de tudo individualmente, nós estamos a ter uma oportunidade incrível de nos reanimar. Ânima, de nos voltarmos a ligar à alma, de nos voltarmos a ligar ao essencial, de nos voltarmos a ligar à parte de nós
eu vou chamar-lhe assim provisoriamente, porque lá voltaremos, que é vulnerável, que é vulnerável, que é vulnerável, que é amorosa, que é aberta, que é sensível, que é atenta, que é gentil, que é vulnerável. E como foi que Caranguejo criou uma reputação de isto é uma brincadeira? Não sei se estão a ver a minha tela, mas isto é uma brincadeira. É o título da autobiografia de Caranguejo, que diz a autobiografia de Caranguejo, e que se chama A Arte de Magoar os Meus Próprios Sentimentos e Culpar-te a Ti. Como foi, não é, que nós chegámos a esta condição em que atualmente pensamos em Capricórnio como uns cabrões insensíveis ou obstinados com objetivos, frios, orientados só para metas e sem tempo? Faz pensar aquela história do capricorniano que estava a acompanhar a mulher no seu leito de morte, não é? A mulher no seu leito de morte e moribunda e praticamente a partir, praticamente a fazer a transição, e o marido de Capricórnio lá arranjou um bocadinho depois do trabalho para ir lá, para voltar para casa e para se sentar um bocadinho a cumprir o proforme de segurar a mão da mulher enquanto a mulher, enfim, vive ou morre, ou vive a sua transição. E ela diz-lhe: querido, por favor, fica aqui à minha cabeceira comigo. Está bem, está bem. Olha para o relógio de fuzulário, Capricórnio, não é? Tem coisas para fazer e o tempo está a passar. E ela: querido, promete que não sais daqui da minha cabeceira sem, enquanto eu aqui estiver, tu não sais daqui. E ele responde: epá, porra, pá, eu amanhã tenho que trabalhar, pá. Não é? Isto é um bocadinho a caricatura que se faz arquetipicamente da energia de Capricórnio, uma energia fria, calculista, ambiciosa, sem grande espaço para pieguices, porque para Capricórnio qualquer display of emotion seria pieguice. Então, como foi que nós chegámos ao entendimento, eu vou dizer quase comum, corriqueiro? Nós não que estudamos astrologia, é coisa melhor, mais a sério, mas como é que se criam estes estereótipos? De que Caranguejo é o signo das lágrimas, da sensibilidade, da autoproteção, da pieguice, de uma tremenda vulnerabilidade emocional, de ter o coração na manga, como se diz, de ser hipersensível, mais do que sensível, suscetível. Estão a ver? Bom, a história é, para mim, a história é que nós temos que voltar muito atrás. Nós temos que voltar muito atrás, ou seja, temos que começar pelo início para compreender esta ligação que eu estou a fazer com o que o Thomas More diz no livro sobre o cuidado da alma, sobre a minha teoria sobre os tempos atuais, que é: nós estamos a ter que reanimar, estamos a ter que voltar a pôr alma na nossa vida. Alma, gentileza, coração, vulnerabilidade, abertura, atenção, cuidado, vulnerabilidade, porque fazer a coisa capricorniana, cumprir os nossos objetivos, cumprir as nossas responsabilidades, fazer o que é suposto, fazer o que é correto, continuar a perseguir objetivos, estar preocupado, e isto, enfim, nós sabemos que 85% da humanidade está vivo num nível de sobrevivência, não é? Está focada na sobrevivência, para ter arroz, ou para ter pão, ou há uma grande franja da humanidade que acha que sobrevivência é ter o último modelo do iPad. Isso já não é sobrevivência, mas muita humanidade está focada basicamente nas questões materiais, práticas, financeiras, exteriores. Como dizia uma amiga minha astróloga, que trabalhou com espanhóis e com argentinos na América do Sul durante muitos anos, durante 50 anos, ela dizia: toda a gente que vem à consulta quer saber 3 coisas: amor, saúde e pesetas. Amor, saúde e dinheiro, não é? Mas
voltando atrás, como é que nós podemos entender este movimento que eu digo que nós temos que animar as estruturas da nossa vida. A estrutura da nossa vida tem que ser fertilizada, tem que ser enriquecida, tem que ser reinventada, tem que ser reconstruída, se necessário for. Para se organizar ao redor do que caranguejo simboliza na vida. Do que caranguejo